Bem-vindo, família do Reconnect-se, roteiro para o novo eu. Aqui estamos mais uma quarta-feira, juntos eu, Yuri Carraro, com meu querido irmão, Leandro Carraro. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, vocês todos fazem parte aqui desse bate-papo. E estamos muito felizes, né, irmão? Por mais uma noite, estarmos reunidos aqui com nossos amigos. Dê boas-vindas a eles também? Boa noite, família. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. É uma alegria poder adentrar a casa, o ambiente de cada um de vocês e podemos juntos termos esses minutinhos de carinho, de amor, trazendo o que há melhor de dentro dos nossos corações para que a gente possa junto construir essa estrada da vida que nem sempre é fácil, mas que se a gente souber caminhar é super gratificante. Vamos que vamos tentando, vamos lutando a cada dia. Vamos lutando, irmão. Vamos. Então, todos aqui reunidos, né, para essa luta, a luta da vida, hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, também desafiador, que nem todo mundo tem essa coragem, não é fácil, sobre arrependimento, o estímulo das mudanças necessárias. Quando a gente muitas vezes fala sobre arrependimento, irmão, a gente só fica preso talvez em um conceito muito pequeno sobre a importância do arrependimento que ela traz nas nossas vidas para nossas mudanças, né? Para essa autoavaliação, para esse autoconhecimento. Porque, né, todos aqui nessa jornada da vida estamos caminhando, estamos vivendo dia após dia, mas acontece o quê? Acontece que deslizamos nessa caminhada, erramos muitas vezes por as nossas imperfeições ainda, né? Erramos muitas vezes em coisas repetidas, normalmente. E aí a gente não faz um processo que é fundamental após esses erros, que é o arrependimento, que é entender, né, reconhecer nossos atos, nossos erros e começar um processo realmente de cura, de purificação, de entendimento, de autoacolhimento. E hoje esse estímulo que o arrependimento traz para a gente vai trazer numa conversa muito amigável aqui e a gente queria trazer essas primeiras reflexões, irmão, sobre esse assunto que faz a gente pensar um pouquinho. Faz sim. Sim, se arrepender é algo que a gente escuta, acho que desde pequeno, né? Que a gente escuta muito na religião, em muitos lugares a gente escuta muito falar sobre arrependimento. Mas normalmente a gente escuta a palavra e a gente não entende o que esse conceito quer trazer pra gente, né? Se arrepender. E é natural, como você estava dizendo, que a gente falhe, né? A gente tenha falhas, que a gente não acerte o tempo todo. Na verdade, eu mesmo erro muito mais que acerto. Então, nesse nível existem níveis também de errar, né? Eu posso errar um pouquinho e tranquilo, eu posso errar mais sério, isso tudo vai na vida. Só que diante de todos esses erros, quando eu erro, qual é o equívoco nosso? Quando a gente acredita que está errando, normalmente a gente só consegue observar, na maioria das vezes, tá, gente, que a gente erra quando está machucando alguém, quando está prejudicando alguma coisa externa. A gente esquece de olhar que quando eu erro, o primeiro que eu machuco sou eu mesmo. Primeiro que eu machuco, primeiro que eu vou ferir quando eu cometo um erro, é a minha pessoa. Difícil ver isso. E se eu não vejo isso, acaba que muitas vezes, na hora que eu cometo o erro, eu não me esforço a reconhecer esse erro existente como um problema para mim. Eu acho que esse erro foi muito mais um problema para o outro do que um problema meu. Porque eu acredito que feriu somente o outro e não feriu a mim. Porque para mim tá tudo bem, mas para o outro ele não gostou, então, né? Então eu acabei me equivocando com o outro, só que comigo isso está tudo bem. E a gente tem que começar a verificar que não funciona assim. Porque eu sempre gosto dessa frase que tem lá: da boca fala o que está cheio o coração. Então minhas atitudes vão expressar o que tem em mim. E se eu tive uma atitude que não é boa para alguém, que machucou alguém, que feriu, que prejudicou, isso sinceramente. Porque tem vezes que a gente, até fazendo bem, alguma pessoa pode reclamar. E aí é uma escolha, uma visão da pessoa, mas eu sei que eu fiz o melhor que eu podia. Isso é uma outra coisa, o melhor que eu tinha naquele momento, isso é uma outra coisa. Mas tem vezes também que eu sei que eu não produzi algo bom. Só que para mim tá tudo bem não produzir algo bom, eu não me senti tão prejudicado assim, eu me senti até tranquilo. Mas com a outra pessoa machucou, e aí esse problema eu tenho que trabalhar com ela para verificar, eu esqueço que isso está dentro de mim. E aí entra o grande papel de se arrepender. Porque existe 1000 formas de eu me arrepender. Existe, ou seja, 1000 formas de eu reconhecer que eu estou errando, que eu estou cometendo um erro. 1000 formas. Só que no final das contas, ao reconhecer um erro, o que esse reconhecimento tem produzido para você? Quando você reconhece que errou, reconheci que eu errei.
com outro, comigo. Já já a gente vai conversar mais sobre entrar em você, né? Reconheci que eu errei com outro ou comigo. O que isso produz para você? Essa é uma pergunta que a gente tem que ter na vida. Porque eu mesmo erro várias vezes. Eu gosto de lembrar disso para mim mesmo. Tem erros na minha vida que eu tô fazendo há muito tempo. Eu não errei uma vez, eu não errei duas, eu não errei três. Sei lá quantas vezes eu já errei. E quando surge a mesma oportunidade, parece que eu erro de novo. E eu erro muitas vezes sem nem me preocupar que estou errando. Eu não me preocupo que estou errando. Ou seja, eu reconheço em mim que existe algo que não é agradável, mas que dentro de mim tem alguma justificativa plausível para eu continuar fazendo. E eu continuo executando. Ou seja, eu não mudo. Eu não faço. A gente cria esse mecanismo de ilusão, né? A gente acha que a gente fica caindo nos mesmos erros e nossa consciência aparece, a gente tem um mecanismo dentro da gente que a gente acaba entrando numa ilusão para não encarar aquela questão com sinceridade. Encarar aquela sombra nossa, assim, aquela nossa imperfeição, com a sinceridade que deve ser feita para que a gente possa realmente fazer um movimento de sincero, né? De construir, de mudança e de transformação mesmo nossa, né? Nessa caminhada. Sim. A gente precisa ter esse reconhecimento aí verdadeiro, profundo, que precisa mudar. Mas normalmente a gente não faz. Não. A gente cria os mecanismos de ilusão. E aí quando a gente até conhece um ditado, né? A gente normalmente só muda quando a dor de permanecer é maior do que a dor da mudança. A gente tem esse ditado que a gente conhece, eu conheço ele há muito tempo, desde novinho, e a gente vê isso acontecendo na nossa vida e na vida dos outros, né? A gente meio que é impulsionado a mudar porque permanecer como a gente tá, a gente não aguenta mais. Aí a gente tem que fazer a mudança. Normalmente é assim, porque a gente tem a opção de ou mudar pelo amor, quando a gente tem essa ato revolucionário de fazer sem essa necessidade de passar por tanta dor, a gente já reconhecer aquilo, se autoconhecendo e fazer a mudança pelo amor, pelo amor a si, né? Pela sua própria felicidade e amor aos outros, à sua volta, né? Que você pode estar machucando. Mas normalmente a gente entra na armadilha aí, né? Que é comum, normal, faz parte da nosso estágio evolutivo ainda, de muitas vezes só fazer a mudança e fazer, através do arrependimento, chegar através de muita dor. Quando a dor de mudar é menor do que a dor de permanecer. Exato. E isso a gente vê com simples detalhes na vida. Por exemplo, uma criança que você não quer que brinque com fogão, com forno, com a boca ali. Ela descobre que ligar acende. E começa a querer brincar. Aí você fala para ela, olha, não pode. Você vai se machucar, vai queimar a mão, isso não é legal. Você vai lá, desliga e tira a criança. Você dá as costas, a criança faz o quê? Ela já sabe, você já avisou que não pode, mas para ela aquilo não muda no conceito dela, não tem nenhum impeditivo e tudo mais. Ela vai repetir. E aí você vai e tira mais uma vez, você tira a quarta, tira a quinta. Até uma hora que você não vê, ela liga e ela coloca a mão no fogo. O que aconteceu com ela? Queimou a mão, doeu, veio uma dor. E aí ela percebeu que aquela dor e fazer aquilo provocava uma dor. Então ela muda para não fazer aquilo mais. Isso é um exemplo simples, né? Parece bobo. Mas a gente age desse jeito, igual uma criança. Eu falo por mim, tem coisas na minha vida que eu sei que eu preciso mudar. Eu reconheço a falha em mim. Eu já li, eu já escutei. Só que quando vem a oportunidade, eu vou igual a criança e ligo o fogão. Tem oportunidade, eu ligo. Tem oportunidade, eu ligo a boca. Tem oportunidade, eu acendo lá a boca do fogão. Toda hora. E tem horas que eu me queimo, tem horas que não. Isso vai acumulando em mim. Até a hora que vai doer muito. Quando doer muito, isso não for suportável mais para mim e não justificar mais mentalmente o que... Porque a gente só tem essa atitude porque tem uma justificativa. Por exemplo, a criança que estava acendendo lá a boca, era diversão para ela. Então tinha uma justificativa no inconsciente dela e para ela que é legal chegar lá e acender, esconder do pai, fazer, é quentinho e tudo mais. Tinha uma justificativa plausível para ela fazer, porque nós somos seres racionais. Tem justificativa. Por mais que às vezes nós não reconhecemos a justificativa, existe justificativa para eu cometer o ato. Então tem. Eu posso não estar prestando atenção nela, mas tem. Uhum. Então você está lá fazendo. E sempre tem. Até que, eu percebo isso em mim, que quando eu erro, eu converso comigo mesmo justificando o erro. Eu meio que passo a mão na minha própria cabeça, falo, não, é por causa daquilo, é por causa daquele outro, pô, mas ainda sinto assim, e não sei o quê, mas um dia eu vou mudar, um dia eu vou conseguir, um dia eu vou vencer. E você tem a expectativa de não fazer, mas ao mesmo tempo você justifica o seu ato e meio que permanece ali, sem fazer a necessária atitude que tem para eu virar um novo eu, para eu virar um eu diferente.
para que naquele momento eu não repita mais aquilo. E aí isso envolve muitos conhecimentos. Então a criança tinha justificativa, até o dia que ela queima a mão. E aí na fórmula mental dela é o quê? Pô, essa brincadeira aqui não vale queimar a mão. Queimar a mão dói muito mais, é muito pior e é muito mais difícil eu lidar com aquilo, porque ficou doendo um tempão, a minha passou pomada, demorou para cicatrizar e não sei o que, são dias de sofrimento, que a gente acha que só queimou a mão, tá bom, não. Todo mundo sabe que queimar dói, não cicatriza rápido, fica aquele negócio te incomodando um tempão, e dependendo do nível da queimadura, você vai fazer um tratamento prolongado. Dependendo de como a criança fez, botou a mão toda, botou a palma da mão lá e marcou a mão todinha com ferro, ela vai ficar um tempão cuidando dessa mão e sofrendo com aquilo. Então, essa dor contínua que ela viveu, na mente dela, ela fala, nunca mais eu boto a mão ali. Porque aquele pequeno prazer que eu tinha de brincar não justifica essa enorme dor. Eu vou mudar. E ela muda de maneira impulsionada, mas que depois ela racionalmente entende. E aí, quando ela vai crescendo e evoluindo, ela entende o erro que fez, por que fez. Somos todos nós, né? Quando eu for evoluindo, né, no meu intelecto, na minha parte moral, eu vou entender por que eu fazia, e o equívoco, agora também eu tenho toda a justificativa amorosa para não fazer mais, para eu segurar as minhas emoções, segurar os meus sentimentos, segurar os meus instintos e fazer de forma diferente. Isso nós vamos indo. Mas eu só dou esse start quando eu percebo que eu estou errando. Sim. E perceber que errar para o positivo é se arrepender. Opa, eu errei. E estou fazendo algo errado. Eu me arrependo de errar, eu não quero cometer de novo. Porque reconhecer que errou é uma coisa, se arrepender é ter essa atitude de reconhecer que errei e não quero realmente fazer mais. Repetir mais esse erro, né? Eu quero fazer diferente. Se arrepender é esse impulso inicial, esse empurrão para fazer diferente. Tanto que se arrepender está dentro do Espiritismo da lei de reparação. Está lá dentro da lei de reparação, que são as 3 etapas. A primeira dela é se arrepender. Quando a gente comete uma falha, espiritualmente falando, falha na nossa existência conosco e com todos, mas sempre está envolvido conosco, o primeiro passo para eu fazer a mudança dentro do meu espírito é se arrepender. É a primeira etapa. É esse reconhecimento que falhar com um impulso para querer mudar. Porque eu posso reconhecer que falhei, isso não importa nada, vou continuar como eu estou. Eu posso reconhecer que eu falhei, me sentir um culpado, um horrível, uma pessoa ruim, e me jogar nessa energia negativa e não receber força para fazer mudança ou para querer fazer alguma coisa, porque eu acho que eu sou assim ruim e sempre vou ser assim, que é me sentir culpado tendo remorso, ter um remorso do que eu fiz. Se arrepender é diferente de remorso. Então, se arrepender tem essa questão positiva. Eu preciso compreender que eu errei e me levar positivamente para fazer diferente. Para querer enfrentar a mesma coisa, querer adentrar situações parecidas, com o intuito de ter a vontade de fazer diferente e já trabalhando para saber como fazer diferente. Porque senão eu vou fazer igual. Que nem eu sei na minha vida que tem coisas que eu reconheço que errei, mas, Leandro, tá tudo bem, hein? Tem justificativo, vamos manter ali. Vai que nem a criança ligando a boca do fogão lá. Tá tudo bem. Tudo bem, não aconteceu nada, vambora, vamos se divertindo aqui. E é errado, porque vai dar ruim. É errado, tá machucando aqui, tá prejudicando. E a gente vai seguindo na vida. Aí a questão é até quanto você consegue suportar isso. O arrependimento, ele é uma primeira etapa, como você disse, irmão, para outras etapas para essa mudança, né? Então, a gente não deve ficar... É importante a gente entender, reconhecer esse arrependimento na gente. Quando a gente, como você falou, tem algum erro nosso lá, um exemplo. Sei que eu, por exemplo, eu tenho um problema com bebida e aí eu vou lá e, né, toda vez dá aquela vontade de beber e eu caio nessa armadilha. E aí, depois disso, quando acontece, quando eu bebo, eu acabo sendo, além de fazer mal para minha própria saúde, eu acabo também agredindo e machucando pessoas à minha volta que eu amo, né? E eu me arrependo também depois desse ato, vem aquele momento do arrependimento, né? Não devia ter feito isso. Então, o primeiro passo, realmente, é a gente reconhecer, entender aquilo, e aí vem igual você falou, essa vontade de querer mudar. A gente fala assim, não, eu não quero mais me machucar e nem machucar as pessoas porque eu amo, porque muitas vezes eu afasto elas de mim, afasto a felicidade, né, da minha caminhada. Então, a primeira coisa é ter essa coragem de olhar para si, para suas próprias sombras, para suas próprias imperfeições, e ver ali uma oportunidade de mudança. Porque ninguém aqui veio pronto, ninguém aqui veio perfeito. Então, reconhecendo primeiro isso, a gente já consegue ter esse estímulo
né? De olhar o arrependimento não como uma energia que nos traga desânimo, inércia, e aí muitas vezes pode tomar cuidado, né? Que tem aquela culpa exacerbada, que assim, a gente tem que assumir nossas responsabilidades diante dos nossos atos, né? Especialmente diante dos nossos erros, mas uma coisa é você se sentir culpado e ficar remoendo aquilo, num remorso, igual você disse, né, irmão? Outra coisa é você olhar para esse erro, assumindo a sua responsabilidade, e como você é responsável, você também é o mestre da mudança que você pode fazer em você mesmo, das atitudes, das falas, das suas posturas. Então, a partir dessa maestria que você tem diante da sua vida, das suas escolhas, você pega esse arrependimento como uma lição aprendida, e aí você faz agora o que eu quero fazer de diferente. Eu vou começar a fazer algumas atitudes para, por exemplo, evitar ambientes ou pessoas que me estimulem a bebida alcoólica, por exemplo, né? Existem N exemplos que a gente pode trazer, mas a gente vai começar a perceber, a nos reconhecer quais são as nossas fragilidades que nos levam a ter aquelas atitudes. E aí, o processo do arrependimento vem para que seja muito bem aproveitado, essa reconexão com você mesmo, para que você entenda e busque, né? Até muitas vezes ajuda para que seja, né, com amigos ou terapia, né, ou outras formas, para que você consiga encontrar o caminho para a verdadeira cura e transformação diante do arrependimento. E que aí eu até falo, né, irmão, que é muito, os livros espíritas, eles trazem, principalmente do André Luiz, né, nos Mensageiros, por exemplo, o primeiro capítulo tem muito desse momento do arrependimento tardio, porque é melhor a gente arrepender aqui durante a vida e fazer as mudanças necessárias, né, e utilizar o arrependimento de uma forma construtiva no hoje, no agora, do que muitas vezes o que mais acontece, e nós já passamos por isso diversas vezes nas nossas vidas anteriores, quando a gente chega no plano espiritual, né, depois da nossa vida, acontece muito esse arrependimento tardio, de não ter tido coragem, energia e vontade de olhar para a nossa vida atual e fez as coisas erradas que a gente está aqui percebendo na gente, e que a gente pode fazer a mudança, que a gente pode melhorar a qualquer momento. Eu sei que é difícil, lógico, senão a gente não estaria aqui, mas é melhor a gente, né, durante a vida, aproveitar e ter uma vida mais alinhada com o nosso propósito de transformação, de viver a vida para, né, para nos curar e sermos mais leves e levarmos mais amor às pessoas à nossa volta, né, com a nossa cura, do que muitas vezes a gente chegar lá no plano espiritual cheio de arrependimentos de não ter feito o que a gente poderia ter feito, de ter machucado tantas pessoas que a gente ama, de ter nos maltratado também durante a vida. Então, como é importante, né, irmão, esse arrependimento aqui, na vida. A gente tem que estar atento a isso, a gente tem que estar ligado para fazer diferença no agora. Porque no amanhã Deus pertence e a história que passou, passou. Eu não posso refazer essa história, eu não posso voltar lá atrás e apagar ela e mudar ela inteira. Eu posso construir uma nova história, mas não mudar a que eu já vivi. Então, eu preciso estar atento ao hoje, porque a vida nos dá a oportunidade o tempo todo. O tempo todo. Aquilo que eu sei que eu tenho falha, o que eu tenho dificuldade, que eu já percebo isso em mim, a vida me dá a chance de eu mudar isso. No final das contas, a gente está aqui para isso. A gente veio aqui para isso, para mudar. Correção de caminho, correção de escolhas, correção de percurso. E a vida vai me oportunizar isso o tempo todo, através de pessoas, através de momentos, através de milhares de situações. Cabe a mim estar atento e começar a fazer as escolhas certas. Começar a realmente pontuar o que em mim, o que na minha pessoa precisa mudar e como eu busco essa mudança. Você tem que estar atento ao que você precisa. E quando você descobre o que você está errando, você tem que ir buscar o que você precisa para não errar mais. Se é na bebida, o que eu preciso fazer, quais são as táticas que tem, porque se fosse sozinho, eu já teria feito, né? Então eu preciso de ajuda, eu preciso de novos conhecimentos, eu preciso de novos aprendizados, eu preciso de novas bagagens no meu ser para me estimular a fazer escolhas diferentes. A gente está aqui para isso, para conquistar essas novas bagagens. Só que eu só vou conquistá-las se eu me movimentar em direção a elas. Aí a pergunta que fica para todos nós é: será que a gente está se movimentando para conquistar essas novas bagagens? Ou será que eu não estou repetindo mais do mesmo que eu já vivi outras vezes? E normalmente a gente repete muito essas coisas porque a falta, além da coragem de encarar nós mesmos, né, diante das nossas imperfeições,
um mecanismo muito sutil que domina a gente não percebe, é o orgulho. O nosso ego, ele fica ali, né, escondido, só querendo nos iludir, achando que, em vez de a gente nos responsabilizarmos, né, diante das nossas atitudes, a gente joga no outro. Muito mais fácil, né, jogar no mundo, na outra pessoa que não tá ali, focar, né, no erro daquela outra pessoa, focar nas coisas externas do ambiente, né? Sim. A gente fica teorizando, nossa, tudo que acontece na minha vida é porque as pessoas daquele lugar do meu trabalho, é a minha família, é aquele ambiente que me contamina, é obsessão, só pode ser espírito obsessivo me perseguindo. E quando a gente vai ver aí, são mecanismos do orgulho, do ego, que querem disfarçar, A né, responsabilização. a responsabilização nossa. Que a gente talvez seja, nós temos, não, eu não erro, assim, se eu erro é uma coisa pequena, né? Não é para tudo isso, né? Só que a gente tem que tomar cuidado com essa armadilha do ego para que a gente encare, né, e entre nesse processo do arrependimento com mais entrega e com mais humildade, né? Olhando pra gente com muita humanidade e tomando cuidado, porque acontece isso. Muitas vezes na vida a gente não entra nesse processo porque a gente se deixa levar e não percebe esse mecanismo do orgulho. Sim. Então, como é importante a gente estar aqui com muita humildade, assim, olhando os processos e focando no que é mais importante nessa vida. Focando na gente, nas nossas reações, nas nossas posturas, nas nossas falas, nas nossas ações, do que ficar muitas vezes preso num orgulho, numa perfeição aparente nossa que a gente não tem ainda. Então, que a gente tenha muita coragem e humildade para abraçar esse caminho do arrependimento construtivo como estímulo para a nossa transformação, né, irmão? Que assim seja. Assim seja. Então, irmãos, é só uma breve reflexão sobre esse assunto do arrependimento. Que a gente não olha o arrependimento com peso, com uma carga negativa, como muitas vezes a gente pode pensar, né? Quando a gente fala arrependimento, parece já vir uma coisa pesada. Mas não, o arrependimento é uma ferramenta fundamental, um primeiro passo para que a gente possa realmente caminhar para a felicidade, para a cura das nossas mazelas interiores, porque a nossa felicidade, né, como a gente fala em vários aqui programas, né, é reconectando lá em nós, lá na nossa essência, e vendo as nossas questões para que, através do arrependimento, a gente comece a caminhada da cura e da felicidade. Então, queridos, a família do Família Reconnect, mais uma vez nós agradecemos pela presença de vocês. Ainda não comemos nosso pão de queijo aqui, né, irmão? A gente promete que a gente sempre come um pouquinho depois do programa aqui, né? E também compartilha com o pessoal aqui do estúdio. Compartilha. Então, que vocês estejam comendo aí, se alimentando, comendo... E também compartilhando aqui desse pão espiritual. Sim. Que nos energiza, que nos traz estímulo para a vida. Fiquem com Deus, até a próxima quarta-feira e recebam o nosso abraço. Até mais. Tchau, tchau. Até.